Boa noite a todos. A Sandra, a Lúcia Jardim, todos os outros que já estão aparecendo aqui. Atendendo a solicitação da casa, pediu para que aquele que quiser buscar uma água para que possa ser fluidificada durante o processo da palestra, a gente tem 5 minutos para fazer essa atividade, tá bom? Então, vou aguardar mais 5 minutos enquanto o pessoal pega a água, coloca próximo aí de vocês. Boa noite, meus amigos. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade para podermos fazer as nossas reflexões à luz da doutrina espírita. Agradecemos também a Jesus, bondoso amigo, que Ele possa nos assistir, e agradecer a presença desses espíritos amigos e companheiros de todas as horas. O tema que nós vamos desenvolver nessa noite e fazer as nossas reflexões é suicídio. O suicídio não é solução. E nós vamos ver isso durante o nosso estudo. Esse folheto do Centro de Valorização da Vida, nos entregue em 2019, tinha como título Falando abertamente sobre o suicídio. Isso é uma reflexão.
falando abertamente sobre suicídio. O Instituto de Difusão Espírita lançou uma cartilha que diz que, olha a chamada, suicídio, uma epidemia silenciosa. Os dois buscam um processo que nós precisamos falar sobre esse assunto. A jornalista, escritora, psicanalista, Paula Fontinelli, teve uma situação de suicídio na família, que foi do seu pai. E eu me interessei muito pelas colocações que ela faz nas revistas, nas rádios e outros meios de comunicação. Ela tem uma frase final, um depoimento dela, que ela diz o seguinte: enquanto permanecer o silêncio sobre este assunto, o suicídio vai continuar a crescer do jeito que está crescendo. Então, toda divulgação é importante, toda. Eu, ano passado, na última quarta-feira do mês, falei sobre o suicídio no Centro Espírita Esperança de Luz. Hoje é dia 30, último dia de setembro, amarelo, prevenção de suicídio, eu estou falando. Mas de lá até hoje, falei umas 2 vezes. Não divulguei, não discutimos. Então, eu deixo aqui um pedido. Que todos aqueles divulgadores de doutrina espírita que estudam o espiritismo, seja ele metodizado, seja ele aprofundado, a direção dos centros espíritas, que comecem a trabalhar esse tema, não só para os oradores, mas na área de estudo também, para que a gente possa fazer esse trabalho. E porque Kardec diz que o espiritismo é um remédio eficaz para o suicídio. E o suicídio, ainda no folheto do Centro de Valorização da Vida, 2 números para a gente refletir. 32 brasileiros morrem por dia vítimas de suicídio. 32 irmãos nossos clamaram em silêncio para que nós pudéssemos atendê-los, socorrê-los, ajudá-los. Mas nós não estamos ainda com o pensamento focado para observar pessoas da nossa família, amigos, no trabalho, na casa espírita, no atendimento fraterno, que ali tem alguém que está pedindo socorro, mas num silêncio profundo que nós precisamos ajudá-los. E mais ainda, a cada 40 segundos, um suicídio no mundo. Hoje, por ano, 1 milhão de suicidas no mundo. Significa, para todos nós espíritas, para qualquer religião, qualquer filosofia, qualquer ciência, que são companheiros, irmãos nossos, que não estão conseguindo vencer os seus sofrimentos, as suas dores. E nós continuamos ainda a não falar sobre suicídio. E nós precisamos quebrar esses tabus, que já foram mais difíceis. Mas mesmo hoje, a dificuldade de falar de suicídio é grande. As informações não aparecem muito, não muda. Ano a ano, o valor que eles trabalham, a quantidade de suicídio é sempre quase a mesma, porque não tem fatos e dados. Se não tem fatos e dados, como diz a jornalista, que eu falei para vocês, a Paula, ela disse que, por faltas de dados, não tem como você chegar na causa fundamental. Porque a pessoa que se suicidou se atirou de um prédio, é isso que aparece, alguém se suicidou, se jogou de um prédio. Mas por quê? Às vezes nem a família, sabe? E Kardec, na Revista Espírita de 1862, ele faz uma colocação interessante num artigo
que ele trabalha um pedido de um grupo de estudiosos espíritas quando a estatística de suicídio da França estava sendo questionada. E o título é Estatística de Espírito. Eu fiz um resumo do que o Kardec coloca no fechamento do processo. Ele diz assim: o Espiritismo é, sem dúvida, um remédio eficaz contra o suicídio. O Espiritismo dá ao indivíduo confiança no futuro, aos instrumentos aos quais, aplicado àquele que está em condições de ouvir, de a gente ajudar, de a gente colaborar com a codificação espírita. O Espiritismo muda a maneira do indivíduo de encarar a vida terrestre. É ou não é? Todo espírita consciente sabe hoje que ele mudou em relação ao que ele vivia antes de conhecer a doutrina espírita. Eu digo mais, muda tanto que nós ainda desenvolvemos paciência, perseverança e esperança. A doutrina espírita faz essa transformação no indivíduo. O Espiritismo mostra de forma que se um indivíduo tem fé no futuro, ele sabe que o resultado do suicídio é oposto ao seu desejo ao suicídio. Significa que tudo aquilo que ele deseja antes de se matar não vai acontecer. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Kardec diz ainda assim: o Espiritismo esclarece ao indivíduo que a lei de Deus não pode recompensar a infração das suas leis. As leis naturais. Nós vamos ver daqui a pouco, questão 880 do Livro dos Espíritos, 944, que essas fundamentações de Kardec são claras e objetivas. É esse o remédio, o conhecimento que liberta. As pessoas vão entendendo quem são elas, sem serem criticadas. Isso é doutrina espírita, que resgata com consciência os indivíduos. E complementando essas colocações de Kardec, no jornal Correio Fraterno do ABC, de março de 1997, que é esse que está aqui comigo, Rita Fokker faz um artigo sobre a força transformadora e ela trabalha bem o conceito do objetivo da doutrina espírita. Ela diz o seguinte: com a compreensão daquilo que se acredita, sim, pode haver segurança e com segurança há fundamento sólido. É a fé raciocinada. É a fé trabalhada no conceito de conhecimento. Não porque você crê. Você crê porque você conhece. Você sabe que funciona dessa forma. Aí está o poder da prece. Por isso o poder da prece e o poder da fé se cruzam. Porque tudo é em função do aprendizado e da libertação. O objetivo da revelação espírita é a transformação moral dos seres humanos. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Não é conhecimento só. Todo conhecimento espírita vai nos cobrar a prática, porque a lei natural é assim. A nossa intenção é o que vai comandar a nossa vida pós-morte. Transformação profunda, não só de comportamento, mas principalmente de pensamento e sentimento, baseado na compreensão da doutrina espírita, conforme os espíritos transmitiram e Allan Kardec formulou. Essa é a doutrina espírita.
que transforma, que resgata, que orienta, que leva o indivíduo a acreditar nele, porque ele acredita, porque ele sabe quem ele é e o que ele já andou fazendo. Porque somos espíritos reencarnados, com as nossas provas e expiações, com o nosso livre-arbítrio. E hoje vivenciamos os nossos sofrimentos e dores, nas mais profundas dificuldades. Mas é preciso ter fé. Ter fé é ter esperança. Ter fé é não ter dúvida. Portanto, quando nós falamos neste processo de suicídio, muitas pessoas nos questionam, nos perguntam: o suicida é um covarde ou ele é um homem corajoso? A resposta é dada por Kardec, na Revista Espírita, no mesmo texto de julho de 1862. Kardec diz assim: muitas vezes pergunta-se se há covardia ou coragem no suicídio. Incontestavelmente há covardia ante a prova da vida. Então, a covardia é quando o espírito deixa-se vencer pela sua própria vida. E continua Kardec: mas a coragem em afrontar as dores e as angústias da morte. Parece que esses dois pontos encerram todo o problema do suicídio. Portanto, é preciso ter muita coragem para enfrentar que nós ouvimos de espíritos no livro Seu Inferno a respeito do que se passa após a morte do suicídio. Portanto, tirar a nossa vida é ir contra a lei de Deus. Na questão 880 do Livro dos Espíritos, Kardec, 1857, Kardec questiona aos espíritos: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual é o primeiro direito de todos os direitos, o primeiro direito do homem? Responde os espíritos: o de viver. Então, quem se mata está indo contra um direito que foi dado por Deus, não pelo homem. E os espíritos continuam ainda afirmando o seguinte: por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Então, a vida criada, nos dada por Deus, toda e qualquer situação que nós temos como comportamento que vai danificar, prejudicar a nossa existência, a responsabilidade é nossa. É o chamado suicídio indireto. E vários, ainda dentro do conceito espírita, continuam com algumas viciações que sabe que vai te trazer danos à sua vida. E Kardec, na questão 944, faz a seguinte pergunta: o homem tem direito de dispor da sua própria vida? Responde os espíritos: não. Não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. O suicídio é a transgressão de uma primeira lei natural
do homem viver. E o suicídio, na verdade, ele é uma porta aberta. O suicídio é uma porta aberta. Que você não sabe o que você vai encontrar quando você abrir. Então, a gente vai fundamentando e refletindo. Fundamentando e refletindo por que o Espiritismo nos mostra que suicidar não salva ninguém. Não te afasta do sofrimento que você vive. Porque por mais difícil a situação que você está agora, nesse momento, não tire a sua vida. Você não está sozinho. Se você não tem ninguém que você possa socorrer, use o recurso da prece. Os espíritos vão ajudá-lo para que você consiga olhar para alguém e buscar o recurso que precisa. No livro Desistir da Vida Não é Solução, de Isabel Scott, ela diz o seguinte na introdução do livro: por que o suicídio é considerado uma porta falsa? Porque quem adentra essa porta percebe que não chegou a lugar nenhum. É o que acontece com o suicídio. Ele vai ficar num estágio de perturbação, se achando que não desencarnou. Até que ele possa queimar todo aquele fluido que ele levou contigo, a nível de perispírito. Continua. Percebe que ele custará muito trabalho e muita dor para encontrar a porta de saída. Depoimento de Memórias de Suicida, Camilo Castelo Branco. Depoimento de André Luiz. Um capítulo, Céu e Inferno, sobre o suicida, onde espíritos evocados ou que se apresentaram nas reuniões, só sofrimento, angústia, dores. E ela continua assim: e quando sai, depois de todo o sofrimento, almas bondosas, missionários bondosos, equipes bondosas ao resgate, e quando sai, encontra-se no mesmo ponto que adentrou. Vã perda de tempo e energia, sem solução de problema algum. Sem solução de problema algum. E ela faz uma colocação no livro de uma orientação a André Luiz e Hilário por Sanzio, colocada no livro Ação e Reação. Ela fez um resumo pequeno, eu vou ler no livro Mentores do André Luiz, essa colocação de Sanzio, que é importante para a gente poder refletir, compreender e entender e compreender que não é salvação o suicídio. E fundamentado nos ensinos espíritas. As obras estão aqui, os livros estão aí nos orientando, e é preciso crer nisso. Ou somos espíritas conscientes, ou estamos só vivendo externamente como espírito. Hoje, nós não precisamos mais dar santinho para a pessoa, com o conhecimento que nós temos de doutrina espírita. Nem uma mensagenzinha de folha. Hoje, pelo nosso exemplo, nós damos todos os dias várias mensagens para as pessoas. Aonde você se vier, você é um mensageiro. Usando a sua paciência, o seu livre-arbítrio para o bem, usando os conceitos de perseverança, entendendo o outro como espírito reencarnado, que está em fase de provação e aprendizado. Então, hoje, as mensagens que nós temos de conhecimento
São as nossas atitudes, principalmente os nossos pensamentos e sentimentos, as nossas intenções, os nossos atos. Então, Sâncio diz assim: o André Luiz pediu ao benfeitor que explanasse sobre a melhor maneira de colaborar com a lei divina. Sâncio sorriu e observou que todos somos devedores, e ao chegarmos o momento do reajuste, é necessário nos adaptemos à recapitulação das experiências frustradas, que não são boas. Se, por exemplo, um homem cometeu o suicídio aos 40 anos, ao retornar à esfera terrena, sentirá grande tentação ao suicídio na idade precisa em que abandonou o corpo, porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele através do fenômeno conhecido como circunstâncias reflexas, quer dizer, as experiências frustradas ou mal vividas por esse espírito. Essas são as circunstâncias reflexas que o espírito vai vivenciar alguma situação que ele vai trazer do arcabouço e vai ter que vencer ou não. A luta continua. Então, os 40 anos precisa ser resolvido. Precisa ser resolvido. E ele diz mais assim: se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade e do estudo, dificilmente escapará do suicídio novamente. Criatura precisa habilitar-se devidamente para resgatar o preço da sua libertação, aceitando restrições no seu conforto, para sanar seus débitos, com as suas próprias economias, com a própria força, com o seu conhecimento. Por isso, meus amigos, que o conhecimento espírita fortalece o indivíduo. Mas é preciso que o indivíduo pratique em si para ele observar que ele tem potencial para isso. Se você não crê em você como um espírito que pode vencer as etapas dessa encarnação, quem vai te ajudar? Depende tudo de você. Sentir, pensar, desejo, vontade, ação. Criar imagem mental dos seus desejos. Estudemos o poder da prece e vamos observar lá quantos ensinamentos temos para vencer essas atitudes hoje de nossos irmãos que estão vivenciando aí. Porque a pessoa que se suicida, ele está sozinho em relação a ele mesmo. É de dentro para fora. E nós ficamos procurando fora e não está dentro. Por isso que quando alguém diz assim, a minha vida hoje não vale nada. Por quê? A minha mulher me abandonou e os meus filhos. Existe desse caso no livro Céu e Inferno. Você se suicidou porque se achou sozinho dentro do seu próprio ambiente doméstico. Resolveu as coisas? Não. Mas o indivíduo falou que ia se matar. E aí nós dizemos, duvido que ele vai fazer isso. Do jeito que ele é, do jeito que ele está, ele não vai fazer. E ele faz. É igual o jovem. O jovem com os problemas dele, que ele tem natural. E ele fala que vai se matar a qualquer hora. A gente diz assim, fala isso para chamar atenção. Fala isso para chamar atenção. Fica aí parado o dia inteiro, não se mexe.
Então, meus companheiros, vamos ler um pouco mais, vamos observar um pouco mais. As pessoas, quando mudam comportamento e vai à viciação, muitos deles se suicidam. Por quê? As frustrações vão sendo de forma progressiva. Paula Fontinelli conta que o pai dela, visto por fora, era um homem generoso, inteligente, amava os filhos profundamente. Mas quando estava em dificuldades, se recolhia no seu canto e bebia. E o pai dela se tornou um alcoólatra. E quando o pai se suicidou, ela não tinha parâmetro, visto de fora, que aquele homem bom, pai generoso e amigo, inteligente, tinha se suicidado. E esse homem, bom, que se suicidou, ela foi pesquisar como jornalista, como psicanalista, como escritora, e foi conversar com as pessoas próximas do pai dela. E ela viu que o pai teve umas sucessões de frustrações e de derrotas, na qual ela tem certeza que isso levou o pai ao suicídio. Ela escreveu, inclusive, um livro e tem um blog que só cuida de suicídio. E aí ela identificou que o pai dela, antes de se matar, alguns anos antes, o filho mais novo morreu de acidente violento. Se separou da mãe dela com 30 anos de casamento. Abriu um negócio, não estava dando certo, muito difícil, não estava conseguindo, e ainda estava endividado, em situação muito grave. Esse homem se tornou suicida. E o pai, o avô de Paula, era alcoólatra. O filho, o pai dela, era alcoólatra. Uma sucessão de equívocos frustrados que a pessoa vai acumulando e ela não se sente em condição. Não se sente em condição. Então nós falamos em doutrina espírita para que as pessoas possam entender e compreender quanto nós podemos ajudar essas pessoas. Na nossa família, nas mudanças de atitude, nessa pandemia, as pessoas estão ficando estressadas de comentar que não estão aguentando mais. Reportagem recente sobre separações, o indivíduo preferiu sair de casa, porque ele diz que a mulher reclamava da mesma coisa todos os dias, a mesma coisa. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo uma situação no momento que é para nós aprendermos a viver junto, não afastado. Por isso o afastamento, que é para a gente aprender e valorizar o processo de relação. Então, quando alguém se afasta de nós, porque está triste, porque está com um comportamento totalmente contrário, quando alguém começa a se desfazer das coisas que ele tem mais carinho, mais apego, está dando para os outros. Quando alguém começa a telefonar para um parente distante e dizendo que vai fazer uma viagem e vai demorar a voltar, o pai da Fontinelli, o pai dela escreveu uma carta para ela, como deveria ser feito o inventário, só que a carta chegou e já tinha suicidado.
fosse o seu pai, de repente, quer abrir uma conta em conjunta com você, mas não tem uma justificativa coerente por que ele está passando aquela conta conjunta para você e você é o filho mais velho. Atenção, observe. Porque o sofrimento do espírito, após o desencarne por suicídio, imagine a dor, o sofrimento, o estado de perturbação. Conheço, mas não pratico. E no livro de Isabel Scott, ela faz um resumo interessante a respeito de depoimentos de suicidas. Capítulo 5, segunda parte do livro Céu e Inferno. Esses espíritos, alguns foram evocados, foram 9 depoimentos. Uma parte dos espíritos foi evocação e a outra parte eles se apresentaram. Ela diz, olha só, algumas conclusões. O homem não tem o direito de dispor da sua vida porque esta lhe foi dada para executar determinada tarefa na Terra. Nós reencarnamos na Terra com o objetivo de uma determinada missão. Nós temos uma missão. E nós, reencarnação na Terra, exige um trabalho enorme da espiritualidade para reconciliações, para que a gente possa reencarnar naquela família onde tudo está em condições de vencer. Só que a gente não suporta as provas. Toda vez que você começa a reclamar muito de uma determinada dificuldade, atenção para esse seu comportamento. Você vai ter dificuldade mais tarde, ainda encarnar com esse comportamento. Por que não usa o recurso da calma, da prece, de um estudo, de uma leitura de um livro, para que você se fortaleça? Ler uma fonte viva, o caminho, verdade e vida, o nosso, conduta espírita. Portanto, meus irmãos, quando Kardec fala que o espiritismo é remédio eficaz, e Rita Folker também faz esse processo, o espírita precisa ajudar-se a trabalhar os seus pensamentos. Porque o pensamento ele está atrelado aos sentimentos. Porque os desejos do espírito são muito fortes. E às vezes a vontade para aquela atitude se confirma. E às vezes não é uma atitude coerente com o conhecimento que a gente tem. Todo pensamento que surge negativo, venenoso, nocivo, ou brota pensamentos de revolta, de ódio, de mágoa, porque observou alguma coisa, uma pessoa ou uma cena, tem que ter vigilância. A cada um segundo o seu fluxo mental. Então, o nosso irmão que não tem a harmonia da mente para que possa identificar uma forma de sair e não bater nem nessa porta falsa, nós podemos ajudar. Olha o depoimento dos espíritos.
Como possui o livre-arbítrio, ninguém pode impedi-lo, mas sofrerá as consequências do suicídio. Tem pessoas que planejam, deixam carta, tudo arrumado, tudo direitinho, e se suicidam. Esse é o suicídio planejado. Esse é aquele que o indivíduo tem um resgate mais profundo. Comete-se o suicídio quando a vida é sem esperança e se quer escapar da infelicidade a qualquer preço. Isso é depoimento do espírito suicida. A vida é sem esperança. E quem não tem esperança que amanhã vai ser melhor, como você vai vivenciar seu sofrimento no dia de hoje? Só que a pessoa está vivendo isso há algum tempo, todos os dias. Como vai suportar se não tem base? É a fugir do sofrimento. O desespero é um motivo que merece uma punição com maior rigor. Depoimento de espírito. Então, o suicídio não é salvação de nada. O suicida não crê, morto, com raras exceções. A criatura que se entrega ao suicídio acredita que a morte é o aniquilamento do ser. E ao perceber que a vida prossegue, percebe quanto seu ato foi em vão. Por isso, quando o espírito desencarna pelo suicídio, dependendo da situação, tiro no ouvido, veneno, pular de um prédio, saltar na frente de um trem, além do corpo físico, ele também desarmoniza pelo espírito. Por isso que quando o espírito se suicida, ele, fora do corpo, visualiza o perispírito, como você no espelho. E ali, ele vai se sentir que está vivo. Isso é a sensação do espírito. O perispírito dele está tanto quanto denso, e ele tem a sensação de que está vivo. É por isso que ele vê toda aquela situação que está acontecendo com o corpo via perispírito. Portanto, que nós possamos visualizar, aonde quer que estejamos, pessoas que estejam nos quadros de melancolia, nos quadros de depressão da família, nos quadros de viciação da família, a família que está ficando desestruturada, que a gente conhece. Podemos ajudar. Podemos ajudar. Porque a situação do espírita, a situação do suicida após a morte é dolorosa. E a gente lendo esse material, do Céu e o Inferno, o livro Memórias de um Suicídio, Nosso Lar André Luiz, os livros do próprio André Luiz, como Libertação, o sofrimento é muito grande para os espíritos. Então, o que nós podemos ajudar com o conhecimento e a informação que a gente tem? Se nós temos as informações que nós podemos fazer e dar esse remédio de forma eficaz para quem quer que seja. No livro Dias Gloriosos, Joana de Ângeles e de Valdo Pereira Franco, no capítulo A Morte e o Renascimento, vamos ver as situações de suicidas. Aqui, mais esclarecedor, mais direto, e é uma reflexão mais profunda e que mexe conosco. Mexe conosco. O suicídio
largamente programado, aquele que o indivíduo programa, produz-lhe fundos traumas, elaborando uma próxima reencarnação que se lhe torna muito sofrida, desde a gestação, com numerosas complicações antes e durante o parto. Isso quanto não é malogrado por insucesso muito doloroso. Veja, o suicídio, quando é programado pelo indivíduo, faz todo aquele planejamento do processo do suicídio, ele vai sofrer desde o processo de gestação. E aí, Joana de Ângeles continua. O enforcamento, por exemplo, elabora um renascimento sob a constrição do cordão umbilical, em grave asfixia. Deu para entender? O enforcamento, por exemplo, elabora um renascimento sob a constrição do cordão umbilical em grave asfixia. Ele fica com diferença de fluxo da mãe para ele, do feto. O enforcamento, o envenenamento estabelece o recomeço sobre lesões cerebrais irrecuperáveis resultantes de anoxia, ausência de oxigênio no cérebro. Envenenamento. Cérebro. O afogamento gera a ruptura da placenta antes do parto. A comunicação mãe-filho. Olha a situação desse espírito. A lei natural não tem como o homem vencê-la. A lei de Deus é imutável, é única, é harmonia, é equilíbrio, é amor, é perdão, é luz, é conhecimento, é libertação. Então, quando o espírito rompe a lei da vida, ele vai sofrer algo que não tem como nós dimensionar, porque cada situação é uma situação. Cada espírito é uma individualidade. Cada espírito se comprometeu de uma forma. E aí, Joana de Ângeles já diz assim: o despedaçamento do corpo, porque se atirou das alturas ou sobre veículos pesados, ou mutilações propositais, programa retorno sobre a posição inadequada com impossibilidade de libertação, ou dá lugar a deformações congênitas, tais como desestruturação do conjunto orgânico ou outras anomalias graves. O indivíduo não consegue formatar determinados órgãos externos de movimento, órgãos internos, porque ele precisa recuperar o modelador bioplasmático, que era espírito. Por isso, essas informações divulgadas com responsabilidade e com cuidado nas nossas centros espíritas, nós podemos ajudar muita gente. Não vamos deixar para setembro para nós falarmos sobre suicídio. Vamos tirar um dia do culto para a gente conversar sobre esse assunto. Conversar com os pais quando as crianças estão estudando. Né? Marcar para cada orador um tema de suicídio, para que a gente possa estar colaborando com esses irmãos que aqui retornam, poderão estar vivenciando o seu momento decisivo de quando ele deixou, naquela mesma idade, a vida na outra encarnação. E Joana de Ângeles diz assim:
Ninguém, portanto, se evade impunemente dos deveres sem que não volte a encontrá-los mais complexos e exigentes para serem solucionados. As dificuldades no retorno reencarnatório é mais difícil. Em qualquer situação que nós desencarnarmos, vamos vivenciar essa informação. Ninguém, portanto, está livre impunemente dos seus deveres, sem que não volte a encontrar os mais complexos e exigentes a serem solucionados. Família difícil? Filho problema? Dificuldade do emprego? Estamos vivendo aquilo que a lei nos traz como aprendizado. E ela diz assim: são as condutas suicidas que respondem pelos processos degenerativos a que são submetidos muitos indivíduos que passam pela Terra, a arrostar as consequências dessa insânia, dessa rebeldia com as soberanas leis divinas. Portanto, meus irmãos, que nós possamos ter esse entendimento e essa compreensão, que suicídio não salva, que nós vimos aqui, que a doutrina oferece as informações para que a gente possa fazer uma atuação eficaz, ajudando os nossos irmãos que passam por esse momento tão difícil em suas vidas. Seja ele qual for, vamos vencer esse tabu. Vamos conversar. Se propõe a trabalhar nesse tema. Leia, ajude, converse. Porque quando há um suicídio, a gente não conversa sobre ele. Não conversa sobre ele. Vamos conversar. Vamos passar as informações espíritas. Vamos discutir de forma educada, para que a gente tenha cuidado ao passar a informação para as pessoas. Por quê? Porque nós precisamos ajudar. Vamos desencarnar. E temos as informações, as orientações que é necessário fazer a divulgação do suicídio como uma forma de caridade. A bandeira da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. E nós não estamos fazendo. Estamos deixando de fazer essa parte, que é importante, que nós necessitamos fazer. E essa é uma dívida que não tem necessidade de existir para nós a partir de hoje. Não é só Setembro Amarelo. Nós podemos fazer um dia amarelo, uma semana amarela, 6 horas amarelo, 5 minutos amarelo, depende só de nós, para falar sobre suicídio e outros temas que temos aí, falando a respeito também de mortes, como o aborto, outro crime que o ser humano pratica. Por isso, queridos amigos do Centro Espírita Esperança de Luz, não deixe para amanhã. Hoje, oremos para o suicídio. Amanhã e sempre, oremos para os suicidas, para os abortados, para esse 1 milhão de companheiros que se suicidam por ano. Não nos esqueçamos também desse 1 milhão que é desencarnado pelo Covid-19.
considerando 4 parentes consanguíneos por cada pessoa, são mais 4 milhões que estão sofrendo por uma partida que isola o final da vida daqueles que ficaram. Olha, observe, como Kardec disse, toda a situação, observar pelo ângulo do ensinamento dos espíritas. Observemos quantas pessoas estão sofrendo por aqueles que suicidaram. O luto para quem fica após o suicídio de um parente, de um filho, de um pai ou de uma mãe, é doloroso, porque ele praticamente vive só, porque ele não conversa com ninguém. E ninguém quer conversar sobre o assunto com ele. Por isso é preciso vencer essas barreiras, ajudar as pessoas. Jesus, bondoso amigo, está hoje de braços abertos, não mais na cruz, como muitas pessoas o veem. Ele está de braços abertos, esperando por nós, abertos, esperando por nós. Somos nós que temos que ir até ele. Kardec já nos deu caminho para que a gente possa abraçar o Mestre que já existe dentro de nós. E esse abraço e esse afago depende exclusivamente de todos nós. Nosso planeta está doente e muitos espíritos encarnados também estão doentes. Pela ignorância, pela falta de fé, por uma fé totalmente cega, umas crenças que não libertam as pessoas. E não nós precisamos divulgar a doutrina espírita. Nós precisamos ser mais fortes na divulgação da doutrina espírita, não nessa mídia toda que nós já temos, mas em micro, não macro, em micro, mais próximo de nós, onde a gente está vivenciando a nossa vida hoje. O nosso metro quadrado, para que a gente possa ajudar pessoas cada vez mais. Que vamos fechar os nossos olhos, porque sabemos que os espíritos amigos, os benfeitores espirituais, os nossos parentes, companheiros desencarnados, reencarnados estão ao nosso lado. Para que possamos fazer uma comunhão de pensamento, para ajudarmos a todos esses irmãos que se suicidaram e hoje, pela graça e a misericórdia divina, estão sintonizados conosco, para que pudessem receber esse lenitivo de luz que é a doutrina espírita e as energias que nós irradiamos, esse magnetismo que todos nós possuímos para esses nossos irmãos. Que a água possa ser fluidificada.
recebemos a Mãe Santíssima, as nossas mães encarnadas e desencarnadas, para que todas elas, com as mãos projetadas em nossa direção, possamos receber os fluidos de amor, porque todas as mães das terras, encarnadas e desencarnadas, aonde podemos chegar, possam sintonizar a comunhão de pensamento. Que essa oração seja um lenitivo para todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito és o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós todos os devedores, agora e na hora da nosso desencarne. Que assim seja. Meus companheiros, boa noite a todos. Que Jesus ampare a todos nós. E que tenhamos uma noite de muita paz, de muita harmonia. E que possamos também, no plano espiritual, durante o descanso do corpo físico, aprendermos, junto aos Espíritos, mais alguma coisa que podemos aprender sobre suicídio, sobre comportamento, sobre pensamento, sobre sentimento, para que possamos retornar ao corpo com mais conhecimento. Que assim seja. Até uma próxima. Muito obrigado a todos. E assim seja.